Do conjunto dos 81 senadores, só 11 são mulheres. Na Câmara, dos 513 deputados, a bancada feminina ocupa apenas 55 cadeiras. E olha que existem 6 milhões de mulheres, a mais do que o número de homens na população brasileira. Ou seja, as mulheres estão subrepresentadas, muito subrepresentadas nas casas legislativas. A deputada Sheridan, do PSDB de Roraima, acaba de assumir a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara. Uma das bandeiras que ela já anunciou como prioritária é a aprovação de um sistema de cotas que comece a forçar o equilíbrio na representação feminina, tanto no Congresso Nacional como nas assembleias e câmaras municipais. A deputada está aqui com a gente e participa desta edição do Palavra Aberta. Deputada Angela, parabéns. Obrigada. Por ter assumido a presidência dessa comissão que é tão importante. Por que a senhora estabeleceu como uma das prioridades a luta pela aprovação desse sistema de cotas nessa tentativa de equilibrar as representações masculina e feminina nas assembleias, câmaras municipais, Congresso Nacional e tal? Bem, a leitura da subrepresentação da mulher, ela discorre justamente sobre essa maioria silenciosa que todas nós mulheres somos dentro do Congresso brasileiro, na representação da política no Brasil. E é inquestionável, é indiscutível a necessidade de revermos esse número, considerando o regime democrático que nós vivemos e a necessidade da pluralidade, da democracia de fato acontecer dentro dessas casas parlamentares. Não há viabilidade de se implantar uma discussão acerca de temas relevantes que discorrem sobre a família brasileira, sobre a sociedade brasileira, sobre temas inerentes à população, sem representarmos aqui de fato o extrato da realidade, considerando que nós somos hoje mais de 52% da população do nosso país, nós mulheres. E eu acredito que a utilização de ferramentas de artifício, ainda que superficiais, porque são só leis, que com o tempo, a partir da aplicabilidade dessas ferramentas, a população começa a enxergar a necessidade de se primar por esse olhar, por essa consciência de se eleger mais políticas, mais mulheres para representar a população. Então, a cota é uma ferramenta que vem sendo discutida, hoje tramita na casa, a PEC 134, que estabelece pelo menos os 10% numa leitura Essa de... PEC está no Senado ou está aqui? Está tramitando na casa e nós estamos trabalhando para o quanto antes ela voltar. Ano passado nós tivemos essa discussão e por pouquíssimos votos ela não foi aprovada. Ano passado não, na reforma em 2015, naquela primeira reforma em 2015. Sim. E hoje, nesse momento que se discutem algumas reformas políticas na casa, considerando que a reforma política ela é a mãe de todas as reformas, ela nasce justamente de quem vai pautar, dos que vão vir pautar as demais leituras e discussões sobre a sociedade, a gente também luta para que essa representatividade, esse start, pelo menos na condicionante de que tenhamos, a princípio, pelo menos assegurado, na próxima eleição, 10% de cadeiras reservadas a cada estado a mulheres. A gente acompanha aqui na Câmara já há muito tempo a luta por um espaço efetivo, por exemplo, na mesa diretora da casa. Mas essa luta ainda é tudo muito lento, né? Tem hora que até aborrece. Poxa, por que vai isso não é amparado devagar? por lei ainda. Existem estados hoje, 5 estados da federação não possuem cadeiras reservadas às mulheres. E 5 estados do Brasil hoje não têm mulheres eleitas. O Brasil ele está atrás no ranking mundial de representatividade de mulheres, atrás inclusive de países de religiões bem mais conservadoras, países que usam burca, por exemplo, que possuem um número muito maior de representações no parlamento de mulheres, e nós, o Brasil, uma democracia moderna, uma democracia tão jovem, não tem a mesma representação. O que é um contrassenso, né? Contradita tudo que nós pregamos, o espaço que a mulher tem ocupado na sociedade. A senhora debita essa desigualdade? Há um certo machismo que predomina ainda nos partidos políticos, por exemplo, na hora de estabelecer os candidatos que vão concorrer às eleições? O machismo e não colocam mulheres? associado a muitas fraudes
que usurpam ali o cumprimento, a necessidade do cumprimento do que é estabelecido pela justiça eleitoral. Na verdade, uma prática de violar o que a lei impõe dentro dos partidos, ela é feita negligenciando a responsabilidade dos partidos de seguirem à risca. Essas fraudes elas têm sido cada vez mais identificadas na ocupação desses espaços, inclusive no preenchimento das vagas. Os 30% que é reservado durante o período eleitoral, para a própria formação da legenda eleitoral dentro dos partidos, 30% de mulheres, ele não corrobora com os únicos 5% que são dispostos do financiamento do fundo partidário as campanhas das mulheres. Então, ali mesmo você já faz a leitura de uma contradição da realidade. Justamente, se você vai a fundo para investigar a quantidade de mulheres que são ali apresentadas, são registradas a candidatura só para cumprir tabela, só para seguir o que a legenda impõe, você vê que a fraude começa ali, porque são pessoas que os próprios dirigentes partidários colocam... Sabem que não tem chance alguma? Para preencher as lacunas. Preencher. Mulheres que não fazem campanha, mulheres que não votam nem nelas. Por isso que tem aquela discussão, e eles alegam muitas vezes, os presidentes, os diretores de partidos, os responsáveis por esses núcleos nos estados, mas elas nem votos tiveram. Mas elas foram justamente colocadas ali para não concorrer, foram só para preencher as condicionantes legais e cumprir o Código Eleitoral, o que é uma falta de respeito. Porque não está seguindo a regra, está tentando ali, de uma forma descarada, violar, enganar, usurpar a lei. Agora, deputada, a gente sabe que a questão feminina extrapola a questão político-eleitoral e a questão até da representatividade aqui. A gente tem, por exemplo, se abre qualquer jornal ou a gente assiste qualquer telejornal e a questão da violência contra a mulher continua muito forte. O que a senhora pretende fazer à frente da comissão em relação a essa questão? Infelizmente... Pretende ir aos estados, por exemplo, mais atingidos, para atuar em loco e mostrar um olhar da Câmara? Porque isso também é papel da comissão. Aqui na Câmara nós temos a Coordenadoria da Mulher, que apura essas denúncias de violência, de mulheres, enfim, de situações pontuais a nível de Brasil. A Secretaria que trabalha com a Coordenadoria da Mulher, que concomitante às ações, ao trabalho, ao dia a dia das sessões, das reuniões da comissão, que é a comissão que eu presido, de defesa dos direitos da mulher, tentam trabalhar justamente nesse alcance de promover a nível de país essas frentes, a defesa dessas frentes inerentes à mulher brasileira. Mas a questão a questão é de legislação ou a questão de cumprimento da legislação? A legislação, ela existe. A falta do cumprimento muitas vezes pela falta de prioridade em políticas públicas, em políticas institucionais, em políticas corporativas. E esse gap acontece e o que acaba vulnerabilizando a mulher a essas defasagens, ocupação de espaço no mercado de trabalho, ocupação da mulher... Essa é uma outra questão que já estava engatilhada aqui para no cenário político, em ocupação e valorização da mulher em determinados espaços. A capacidade da mulher hoje é indiscutível. A mulher fala de gestação à inflação, de macroeconomia à segurança. Ela retrata, através das suas demandas e da sua capacidade de representatividade, a sua competência em saber falar, até porque a competência não é uma questão de gênero, vamos pontuar isso aqui, mas a sua sensibilidade em falar em nome da família. A Câmara, Paula, ela já deixou bem claro, ao longo dos anos, que com o aumento da sua representação de mulheres aqui, de parlamentares, as pautas referentes à família, ao adolescente, ao jovem, ela cresceu. Ela cresceu, quer dizer, se ocupa mais espaço. Isso significa o quê? E que todo mundo sabe que um olhar feminino muda muito do ponto de vista da sensibilidade para isso. E da responsabilidade à família. Entendeu? A agenda econômica ela é muito importante. A agenda social ela é muito importante. Agora, a agenda política, destinada a políticas públicas que compreendam a proteção, a segurança da família no país, crianças, que são pautas de saúde, de educação, de promoção social, elas são indiscutivelmente... O olhar feminino é muito importante são muito importantes também. Deputada, sucesso lá na comissão, disponha do Palavra Aberta quando precisar. Estamos às ordens. A gente gosta muito de acompanhar esse tipo de tema aqui. Disponha. Obrigada, a gente está às ordens trabalhando para promover o maior alcance que pudermos através dessa grande ferramenta que é a comissão hoje, em valorizarmos e estarmos ao alcance, à altura, na verdade, da grandiosidade que é e da honra que é representar a mulher brasileira. Muito obrigado. Entrevistamos a deputada Sheridan, do PSDB de Roraima. Se você quiser assistir novamente a esta edição do Palavra Aberta, ou qualquer outra edição do nosso programa,
é só entrar no nosso site. Anote, câmara.leg.br/palavra aberta, tudo junto. Um abraço, obrigado e até a próxima.